E esse exemplo é muito simples. A situação ocorreu em 1931, quando Chico Xavier tem o seu primeiro contato com o mentor espiritual Emmanuel. Você deve conhecer essa história, inclusive de trás para frente. E Chico vai perguntar para Emmanuel o que era necessário para que ele realizasse um trabalho, um bom trabalho como médium. Mas, na realidade, a resposta do espírito, a resposta do mentor, quando nós nos aprofundamos, refletimos sobre ela, nós verificamos que não é sobre um aspecto em relação a uma ferramenta, a uma possibilidade que todos nós temos, né? Quando Kardec diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, é porque nós o somos. Esse mais ou menos é porque a relação está voltada para uma condição de um compromisso de mim para comigo mesmo, no sentido de atuar de uma forma mais efetiva na mediunidade. Mas todos nós somos médiuns. Por quê? Porque todos nós temos, talvez você você esteve na última palestra que nós fizemos aqui, quando nós tratamos da glândula pineal. Todos nós temos essa glândula, que ela é, na realidade, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pela psicografia do mencionado médium, ela é a glândula da vida mental. O que se conhecia muito pouco, e ainda se conhece muito pouco em relação a essa glândula, nós não vamos nos estender muito, mas ela sendo essa glândula da vida mental, refletida no corpo físico, porque ela está no corpo, no perispírito, está no corpo mental, etc., ela é uma antena emissora e receptora em tempo integral. Tempo integral significa que se eu estou no estado de vigília, ou se eu estou no estado de repouso, ela está atuando de acordo com os meus interesses e os meus desejos, conectada que está com criaturas, estejam elas na dimensão em que se encontrarem, atendendo esses meus interesses e esses meus desejos. Ou seja, não dá para dizer que nós não somos médiuns, não é verdade? Todos nós o somos. A não ser que você retire a glândula pineal, mas mesmo que você retire a glândula pineal, dá para encontrá-la. Se você enfiar um dedo aqui e outro aqui, quando eles se encontrarem lá no fundo do cérebro, né? Lá no meio do cérebro, você já vai ter lá desencarnado antes, mas o fato é que você vai encontrar ela, e essa relação é interessante porque é através dela que nós nos comunicamos. Por isso o tema tem tudo a ver. Nós aproveitamos e fizemos assim uma rápida passada no assunto já tratado. Aí, quando ele faz a pergunta, o que era necessário para ele trabalhar, não é, positivamente como médium, e que nós dissemos que não está relacionado apenas nesse particular, o Emmanuel diz que 3 itens eram fundamentais para que ele fosse bem sucedido. Você sabe qual é? Disciplina. Disciplina. E disciplina. Se nós não aplicarmos na nossa vida, e aí não é uma relação de estarmos atuando mediunicamente, que a atuação mediúnica ela é uma ferramenta em nós, ela é um recurso em nós, e a gente não vai atuar, não é, objetivamente o dia todo, não é? Mas nós vamos atuar na nossa vida, estejamos nesse estado acordados ou de vigília, ou estejamos no estado de repouso quando nós nos deslocamos do corpo. Se nós não tivermos um padrão disciplinar na nossa existência, nós vivemos ao sabor das emoções dos outros. Por isso que Hermes Trismegisto porque era Hermes 3 vezes grande. Na realidade não se sabe se ele existiu, ele é confundido com o deus Tote do Egito. E muitos textos são atribuídos a ele. Pode ser que essa personagem, essa personalidade talvez não tenha existido. Isso não era incomum na antiguidade, até mesmo durante a passagem do Cristo e depois, de se atribuir determinados conceitos, ensinamentos a uma pessoa que já fosse conhecida. Mas ele tem existe um texto dele, que nós pegamos só um pedacinho, que ele diz assim: nós precisamos pensar e não sermos pensados. Fantástico, não? Significa exatamente isso. Se eu não tenho
não tenho disciplina na vigilância em mim mesmo, né, daquilo que eu penso, eu vivo ao sabor das emoções das outras pessoas. Por isso que as recomendações são muito antigas. Sócrates, na antiga Grécia, vai entrar no templo de Apolo em Delfos e vê no pórtico, na entrada: homem, conhece-te a ti mesmo para conheceres o universo e os deuses. Mas ele utiliza só a primeira parte da frase. No templo de Luxor, 3.000 anos antes de Cristo, acharam também uma inscrição, né, em hieróglifos, que é: homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. Só utilizado a primeira parte, porque a segunda parte, inclusive, é depreciativa, tanto num caso quanto no outro. E Jesus vem e diz o seguinte: vigia e ora. Ora para aumentar a capacidade de vigilância em si mesmo. Eu, particularmente, já falei isso outras vezes, estou repetindo, gosto de Marcos 13:33. Se você depois pegar no Novo Testamento, porque às vezes a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho, e aí não espera o Novo ficar velho, e aí não lê nenhum dos dois, fica tudo certo. Né? Na realidade, se você pegar Marcos 13:33, se der um Google já aparece direto. A frase é mais longa, mas o ensinamento é mais completo ali, porque ele diz: olhai, vigiai e orai. Como a expressão para a época não poderia ser o olhar e ser uma autoanálise, esse olhar é olhar interior, não é verdade? Porque se eu não procuro me conhecer, eu não sei o que eu vou vigiar. Não é fato? Eu preciso me conhecer um pouco para utilizar da condição da vigilância, com isso também utilizar da oração, aumenta a minha capacidade de autoanálise, aumenta a minha capacidade de vigilância, e não vivo como o Trismegisto lá, que era 3 vezes grande, ao sabor das emoções dos outros. E atuo em mim mesmo com um fator disciplinar. Não é? Por isso que é disciplina, disciplina, disciplina. Em tudo, para que a gente alcance resultados positivos em nós mesmos. E alcançando resultados positivos em nós, nós refletimos nos outros. A gente faz o bem sem fazer esforço algum. Não é fato? Porque quando o seu comportamento é disciplinado, o seu comportamento é bom, nós vamos energeticamente influenciando nas pessoas, da mesma maneira que nós somos influenciados. É um processo de retroalimentação. Alimentamos e somos alimentados. E a gente fala de enviar, né? Dá uma sensação de que envia. É tudo online, ao mesmo tempo. E tem um detalhe: no computador de Deus não tem vírus. Funciona em tempo integral o processo. Por isso que dissemos, independente de que eu esteja desperto ou eu esteja repousando. Né? A relação em mim, a condição mental, não é extinguida, não para, porque na realidade nem o corpo adormece, mas nós damos continuidade na sequência daquilo que somos como espíritos. Somos seres multi-existenciais, somos criaturas interexistentes, né? Um cochilo nosso e nós estamos na dimensão espiritual, que é a nossa realidade, que é muito interessante. Mas nós vamos buscar também com a Sheila, que é um espírito que trabalhou durante um tempo, inclusive com o Chico, que ela nos diz assim: aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa sementes sadias para cultivar o solo da alma. Olha que fantástico. Porque não vai dar para não ter conexão, ok? Não dá, é permanente. Então, Kardec vai explicar no Livro dos Espíritos o seguinte, a pergunta que ele faz para os espíritos: como é que eu sei que é o meu pensamento? Você já deve ter visto essa resposta lá no Livro dos Espíritos, né? Diz assim: o primeiro pensamento é sempre nosso. Eles não entram nos detalhes de conexão, etc. Ele vai direto no assunto. Se o primeiro pensamento é sempre nosso, o segundo já é sugerido, que é a conexão. Não é fantástico?
O primeiro é seu. O segundo não é a genialidade toda que nós temos. Nossa, eu sou um gênio. Eu pensei nisso, já veio encadeando uma série de coisas. Geralmente coisa que não presta, né? Que encadeia assim numa velocidade incrível. É uma realidade, pessoal. A dona Laura conversando com o André Luiz, está lá na obra Nosso Lar. Se você, o Nosso Lar a gente precisa estudar, né? Porque é de uma riqueza impressionante. Mas está uma conversa da dona Laura com o André Luiz no livro Nosso Lar, que ela diz o seguinte, que no Nosso Lar eles fizeram um pacto de pensar bem. Olha que fantástico. Então o pensamento desequilibrado não reverbera, porque não tem conexão. Um pacto de pensar bem. Então as pessoas, claro, né, imagina o exercício disso para a cidade chegar a ter esse pacto. E um pensamento que, por exemplo, você quando estiver lá no Nosso Lar, se tiver um pensamento que é desconexo dessa realidade, ele não tem ligação. Ele não se liga naquele ambiente que as criaturas vivem. Imagina o padrão que é viver num local assim. Sabe aquele período, pode ser que você não goste, mas a grande maioria gosta, aquele período natalino que nós ficamos, parece que muda até a atmosfera, não é essa sensação que dá? Não é? As pessoas têm desejos de encontrar pessoas, de presentear, etc. Parece que o clima muda. Você percebe isso anualmente, né? Dá aquela sensação até agradável, gostosa, né? De um clima, parece que toda a atmosfera parece que é alterada. Imagine aquele ambiente agradável, naquele encontro que você está, na família ou amigos, etc., naquele momento agradável, ser constante. Você imagina você viver com... Claro, as pessoas sequer vão conhecer adoecimento, porque você inspira e expira aquela energia positiva em tempo integral. Aí ela diz que esse é o pacto feito lá. Na Terra, não. Quando você reencarna aqui, eu, você, nós, muda de figura? Tem pacto para pensar bem o tempo todo? Você tem um pensamento, e é o que ela diz, você tem um pensamento desequilibrado, seja ele de que natureza for, não parece, sabe que quando você põe uma fileira gigantesca de dominó em pé, que empurra um, né? Vai na sequência, não é assim? Não é essa sensação que a gente tem? Um atrás do outro. Também, quando a gente pensa bem, também funciona dessa maneira, porque as conexões são com gente que pensa bem, tanto encarnado quanto desencarnado. O primeiro é nosso, o segundo é sugerido, o terceiro, o quarto, o quinto também já vem nessas conexões que nós fazemos. Percebeu a questão de nós então fazermos escolhas, como diz a Sheila? Mas tem mais, né? O Kardec faz uma pergunta na 459 do Livro dos Espíritos, que é obra básica, né? 167 anos do seu lançamento, e cada vez que nós estudamos parece que esse livro é quântico. Cada vez que você faz uma releitura nele, parece que as palavras mudaram até de lugar, e você diz, olha, está aqui, eu não achava. É incrível, né? Por quê? Porque foi uma obra feita pelos espíritos, que às vezes a gente não lê porque o livro é dos espíritos. A gente deixa ele para os espíritos lerem. Tem um amigo que ele chegou na cozinha de casa, a esposa deixou, estava com o livro dos espíritos aberto em cima da mesa da cozinha. Ele perguntou, mas por que esse livro está aqui? Não, porque se tiver algum espírito, ele dá uma lidinha e ó, a gente se livra dele. Olha que beleza, né? É a mesma coisa que usar Evangelho segundo o Espiritismo de bolso. Você já viu alguém usando Evangelho? Porque se pinta um obsessor, você saca do Evangelho e diz, vem aqui que eu vou te mostrar como é que funciona. Veja, a gente precisa mergulhar nesse tipo de orientação, porque se é o livro dos espíritos, nós somos espíritos. Não é verdade? Ter corpo físico, não ter, não muda coisa alguma. Não muda coisa alguma. Até porque, quanto tempo nós achamos que vamos ficar por aqui com esse corpinho lindo que Deus te deu? Biologicamente dá para ficar entre 125 a 130 anos. Já fizemos essa pergunta antes aqui. Quem vai chegar a 125? Dei um desconto de 5. Chegar com consciência, com clareza.
Não adianta você chegar a 125, você não sabe se você é uma salsicha, se você é gente, se você está indo, se você está voltando. Isso não adianta nada. 125 tem alguém, não? Não tem nenhum candidato? Também não quero não, fico nas duas casas, tá de bom tamanho. Enfim, mas dá para chegar, né? A ciência já disse que hoje nós temos capacidade de chegar. Eu recebi um vídeo de um senhor com 118. Aí fizeram um vídeo e sabe o que ele estava fazendo? Abrindo uma pochetinha dele para dar um dinheirinho para tataraneta. Tinha noção. Você viu? Tinha noção. Ele está quase mumificado, coitadinho. Mas ele... consciência completa. Tem um senhor com 114 anos na cidade do México. Tem algum mexicano aqui? Não? Não? Aí, na cidade do México, assim, tem todo o processo de locomoção, etc., clareza, tudo mais, com 114 anos. Então, a gente está vendo que as coisas, né, vão se tornando uma realidade. Mas, quando nós olhamos como processo reencarnatório, o que são 114, 120, 130 anos? Né? Nada. Para quem é imortal, 24 horas do dia, mais ou menos, só para ter uma noção, significa uma reencarnação. Aliás, ela se processa. Você já percebeu? Ela se processa. Uma reencarnação se processa em 24 horas. Prazo de vigília, durante o repouso, deslocamento do corpo, despertar, retorno para o corpo. É o processo reencarnatório. Incrível, hein? A gente às vezes morre de medo de morrer e treina toda noite. Vai treinando. Você vai treinando. Um dia sai campeão do processo. É incrível. Eu já dei essa informação aqui, vou te dar o site onde está, na juventudeespírita.com.br, tem um estudo de Eurípides Kiel. É uma teoria dele, que fez uma análise para trás. Quanto mais para trás, menos tempo de existência, ok? Um Michelangelo que viveu 89 anos, por exemplo, em 1500 e pouco, seria alguma coisa de 130 hoje, né? Porque é absurdamente exagerado para a época. Mais para trás, ele pega do Cro-Magnon, depois ele pega os Neandertais, depois o período de Homo sapiens. Chega a um número de reencarnações, veja que a teoria, ele não é igual para todo mundo, ok? Tem um número, ele chega num número de reencarnações de 2.600 vezes. Tem gente que reencarnou mais, tem gente que reencarnou um pouco menos, né? Teoria dele. A gente tem medo de morrer e já morreu 2.600 vezes. Tem medo de reencarnar e já reencarnou 2.600 vezes, isso por baixo. Percebe? É um processo natural que se demonstra em 24 horas por dia. Né? E é claro, a gente tem que procurar estender aqui e estender de uma maneira cada vez melhor, porque espírita não se prepara para morrer, se prepara para viver bem, hoje. Não é? O passado já foi, o futuro é subjetivo. Qual é o melhor momento que você tem na sua vida? Agora! Não é? Porque eu vim de uma casa muito grande lá em São Paulo, e pelo movimento que tinha, eu cheguei a ver 3 pessoas desencarnarem tomando passe. Vai ter passe hoje. Mas domingo não é dia de desencarnar, não é? Domingo não é dia de desencarnar. O dia de desencarnar é segunda-feira. Vou ter que levantar de novo. E não é? Começa aquela história. Esse é o ponto. Mas, pessoal, é assim. Para reencarnar precisa fazer programa reencarnatório, tem que ter aceitação daqueles que vão ser nossos pais, etc, etc, etc. Toda aquela parafernália. E quando a gente se entende por gente, quantos anos nós já temos? Vocês meninas amadurecem mais rápido, mas nós rapazes, geralmente 18, 20, que você diz, nossa, estou no planeta. Não é verdade? É uma realidade. Mas enfim, para desencarnar não. Por isso que é importante nós termos o processo da vigilância para tirar o melhor benefício da existência. Não é?
Quanto mais eu me conheça, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós tiramos benefício da nossa existência. É bom para nós. Ponto. Por isso que o Kardec, em relação aos aspectos de influência, que é o assunto que nós estamos tratando, na 459 ele perguntou para os espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, de comum, são eles que vos dirigem. Faz sentido o que o Trismegisto disse, não? Não é? Faz sentido a vigilância? Percebeu? Que de comum são eles que vos dirigem. Olha o quanto o Evangelho do Cristo, os ensinamentos do Cristo nos tiraram do lugar comum. Não é fato? Nos tiraram do lugar comum, nos tiraram da mesmice, da repetição, da reencarnação automática, né? De entrar na existência física e sair dela, não tendo a menor noção do que estava se passando. O Evangelho do Cristo fez isso conosco. Não é conosco espíritas, não. Ele está fazendo isso com a humanidade, não só encarnada, como das demais dimensões, que nós devemos ter em torno de 22 a 30 bilhões de espíritos, sendo 8 reencarnados e os outros nas dimensões relativas ao planeta. Ele está claro, mas são 2.000 anos. 2.000 anos não é nada. Não é verdade? Não é nada. 2.000 anos não é nada. E o plantio começou há 2.000 anos. Ele sabia que ele estava colocando a semente para o seu desenvolvimento. Não podia ser de outra maneira. Por isso que nós estamos quebrando essas estruturas de um simples repetir, de uma simples mudança. Aquilo que é dia e noite para nós era a mesma coisa o processo da reencarnação. Não se tinha a menor noção de coisa alguma. E, lamentavelmente, como diz André Luiz pela psicografia do Chico, ainda é grande o número de pessoas que não têm noção sobre si mesmo, nesse processo. Porque é óbvio, os espíritos, os nossos mentores, não nos impõem coisa alguma. Eles nos sugerem. E a gente aceita se quiser. Porque eles não podem agredir o nosso livre-arbítrio. Nós somos seres autônomos, nós não somos seres heteronômicos, ou seja, manobráveis. Nós temos autonomia, e isso está refletido a justiça de Deus em nós, que é o livre-arbítrio. Eu faço o que eu bem entendo e assumo a responsabilidade à medida da minha conscientização, porque não dá para me conscientizar tudo de uma vez só, não é? Senão eu teria traumas tão gigantescos que eu não conseguiria me superar em relação a coisa alguma. Então, à medida, e quando nós estamos fazendo bem, procuremos fazer melhor ainda. Se nós não fizermos bem, nós vamos consertando dentro das possibilidades para fazer melhor e fazer cada vez melhor com as oportunidades que vão nos surgindo. Então, não há uma exigência. Não existem mais tribunais, né? Nunca existiram, mas enfim, nós criávamos essas fantasias. São relações nossas com espíritos. E não precisa aqui na resposta de Kardec, não é espírito desencarnado só. Nós nos influenciamos uns aos outros muito mais do que desencarnado possa nos influenciar, não é? Veja qualquer mídia, não precisa ligar coisa nenhuma, veja qualquer mídia e não prestemos atenção se de repente aquilo, se nós permitirmos, aquilo nos envolve. Via de regra, aquilo que sai fora do contexto, né? Porque em 8 bilhões de criaturas, se todo mundo estivesse fazendo alguma coisa para prejudicar alguém, o planeta já tinha desaparecido, né? Aquilo que está fora do contexto é que vira notícia. Porque o contexto é de gente trabalhando, estudando, cuidando da vida. Aquilo que foge do contexto vira notícia.
Se nós nos deixarmos, nós podemos ser informados, informadas, mas se nós nos deixarmos levar pela informação, aquilo tem a opinião da emissora, né? Daquela emissora, é a opinião dela. Não significa que seja verdade integral, significa que simplesmente eles têm a notícia e podem colocar a opinião deles a respeito do assunto. Nós precisamos ser informados, informadas, mas não sermos formados ou formadas naquilo. Porque se deixarmos, nós nos contaminamos, não. Nós não só nos contaminamos, como às vezes a gente quer matar aquela criatura através do nosso celular. Não é? Se puder falar, pega o celular, seu miserável, se eu te pego, não vai pegar. E sabe o que vai acontecer? Nós estamos nos envenenando. Então é a informação entender isso, porque nos influencia e a vigilância precisa estar aí. Continuando com Kardec no Obras Póstumas, ele diz, sendo os fluidos o veículo do pensamento, ele até dá a receita. Este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Com a simplicidade que a gente já sabe que funciona. Então nós exercemos ação direta sobre as coisas, assim como as pessoas que nos cercam. Querem ver? Você já foi na casa de gente que está sempre em conflito? O que você sentiu lá? A atmosfera local. Não precisa ser... De repente você não teve essa experiência. Obrigado. De repente você não teve essa experiência. É só fazer um outro teste. Você entra numa área de pronto atendimento, pronto socorro, se você preferir, e entre numa maternidade. Tem diferença, não? Claro que tem. Energeticamente, no ambiente, existem situações de desconhecimento daqueles pacientes, de receio do que está acontecendo, não é? Óbvio, na maternidade tem o quê? Energias de esperança, né? Renovação. Então você às vezes sente determinados perfumes na maternidade, sendo que no local não são permitidos que se levem flores e coisas do gênero, por coisas de situações alérgicas, sejam das mamães ou dos bebês, etc. E por vezes você sente aromas agradáveis no ambiente. Já aconteceu contigo, não? Como também quando você entra num lugar que o pessoal quebra um pau miserável, você sente às vezes odores estranhos num local completamente higienizado. O que é isso? Impregnação no ambiente. Porque os nossos pensamentos são energia é matéria, nós impregnamos o ambiente. Por isso que o Evangelho no Lar é tão importante quando nós fazemos, não só para isso, evidentemente, mas também para isso, porque ele faz uma transmutação energética à medida que nós vamos fazendo o culto do Evangelho no Lar. 15, 20 minutos, no máximo, uma vez por semana. Ele vai transmutando as energias, porque nós não temos duas energias, uma de amor e uma de ódio. Não existe isso. Existe uma energia só. Quando ela está sublimada, nós chamamos de amor. Quando ela está desequilibrada, nós chamamos de ódio. Por isso que a gente já ouviu por aí, né, que o ódio é o amor que enlouqueceu. Na realidade não é bem isso, é essa energia que está desequilibrada, mas é a mesma. Há uma transmutação de energia, não tem uma retira e bota outra, ela muda a frequência e o ambiente fica extremamente agradável, a ponto até mesmo de sentirmos, né, às vezes odores diferentes, sem que seja oriundo de plantas e coisas que nós tenhamos dentro do lar, ou que a pessoa tenha dentro do lar. Por isso, somos nós influenciando o ambiente, mantendo essa atmosfera através daquilo que nos interessa. O que é muito justo, não é? O que é muito justo. Cada um é responsável por si mesmo e pelo ambiente aonde se encontra, influenciando e sendo influenciado, o que é simplesmente fantástico. Por isso que, continuando nesse livro Obras Póstumas, ele diz,
Um pensamento é como nós jogarmos uma pedra num lago completamente calmo. Você já deve ter feito isso, né? E você vê exatamente essa imagem. Ele diz o seguinte sobre: um pensamento superior pode, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens, entenda ser humano, que nenhuma ideia faz da maneira porque lhes chega. Entendeu o processo da responsabilidade aí? Eu sou responsável pelo que eu estou emitindo? Porque eu estou influenciando. Não é? Não é só ser influenciado. Eu estou influenciando. Não estou? Quando eu tomo partido, eu estou influenciando. Querem ver? O que eu posso fazer pela Ucrânia? Orar. Não só pelos ucranianos, não é verdade? É pelas pessoas envolvidas, sejam elas de que nacionalidade forem. Não é assim? Mas quando eu tome partido, eu não estou apertando o gatilho, mas eu estou estimulando alguém a fazer. Às vezes a gente, não é? A beleza da doutrina é nos mostrar a responsabilidade de nós e nós mesmos. Quando eu falo palavras desagradáveis, né, expresso toda a minha, às vezes a minha mágoa, o meu rancor, etc., a minha ira, eu estou levando isso para outras criaturas? Percebe? Existe gente que vai se conectar com esse material que eu estou cedendo. Não tem como evitar. Por isso que o Evangelho do Cristo nos estimulou bem. Se nos estimulou bem, nos estimula a usar a inteligência, como dissemos, a favor de nós mesmos. Porque quando nós fazemos isso, tem um detalhe: o bem não tem limite. O pensamento positivo. Mas eu não consigo pensar positivo o tempo todo. Que beleza, não é? Não é privilégio seu, olha que maravilha. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. Nós somos seres que estamos trabalhando um processo evolutivo. Nós não somos seres completos, nós somos seres em completude. Nós estamos trabalhando para sermos criaturas completas. Então, obviamente, só erra quem está tentando fazer alguma coisa, porque o acomodado, a acomodada, ela não erra, porque não faz absolutamente nada. Então, só erra quem tenta. E óbvio que nós vamos cometer equívocos, evidente, não é? Porque estamos nesse processo. Mas nós não somos só o equívoco. É de novo a primeira página. Aquilo não é uma realidade absoluta do que acontece no planeta. Aquilo é uma situação de determinadas sociedades ou de pequenos grupos, não é assim? Aquilo não é uma realidade planetária. Então, veja, nós não somos uma criatura completa ainda, mas com aquilo que nós temos como potencial, dá para mudar o jogo de uma maneira que nós vamos escorregar? Vamos. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, está lá em Coríntios, ele diz assim: eu sei que muita coisa eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Por que ele colocou que ele ainda faz? Porque é a força do hábito. Espírita, por exemplo, não tem problema, não fala mal da vida alheia. Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Percebeu? Como é muito mais, né? Chique. Muito mais chique, né? O que você está fazendo? Estou fazendo uma análise da vida do semelhante. Não é falar mal. Tem tendência de outra existência? Pode ter, como pode se montar a partir de agora. Não é verdade? A tendência começou em algum momento, ela pode começar agora e se estender. Como pode já estar vindo e se aperfeiçoando. Tanto é que André Luiz tem uma mensagem que se chama, pela psicografia do Chico, a língua. E ele diz que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que apesar da língua ser um músculo,
ela não ganha tamanho à medida que a gente vai falando mal da vida alheia. Se fosse. Fantástico, não? Aquele crooner lá do Kiss seria fichinha. Olha que maravilha, né? Como Deus é bom. Do Pinóquio. Como é que é? Ia ser que nem o nariz do Pinóquio. Pois é. O fato é que, veja, há uma condição, e esse recurso da palavra, demoramos 80 mil anos atrás, a gente começou a sorrir. Que é aqui, evolutivamente falando. Aqui. A gente não falava. Né? Você, e tem gente que quando levanta de manhã, ainda está na gruta. Porque você diz bom dia, a pessoa vira, liga para esse cidadão que muge, ou para essa cidadã que ela vai morrer mais cedo. Belarmino Bicas, na mensagem Belarmino Bicas, livro Cartas e Crônicas, Humberto de Campos Espírito, médium Francisco Cano Xavier, o título da mensagem é Belarmino Bicas. Ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Não deve ser o seu caso. 22 anos antes do programado por ser mal-humorado. Imagina se bota estresse junto. Percebe? Não é o plano espiritual, não é o mentor, não é Deus, não é... sou eu diante da minha realidade. Eu faço esse trajeto. Eu não marquei, não sou peru para morrer na véspera. Não é? Eu marco um trajeto. Vou viver 125 anos. Com 50 eu posso estar dando vexame para o meu mentor. Eu já não dou mais, porque eu estou com 68, com um corpinho de 68. O fato é que, com 50, 45, 40, o mentor vai perguntar: o que você está fazendo aqui? Quando você fez uma programação de 120? Não é que eu estava muito mal-humorado e vivi estressado. Eu tenho um amigo que desencarnou por 45 anos por causa de estresse. 45, hoje 45 anos, a criatura é uma criatura jovem. Em 1950, o IBGE, quando começou a publicar no Brasil, uma pessoa vivia, média, faixa etária média, 45 anos, em 1950. Significa que um indivíduo de 40, uma mulher, um homem de 40 anos, era uma pessoa idosa próxima do desencarne. Hoje, você falar de 40, 45 anos, a vida está começando, não é verdade? Me disseram que a vida começava em 60. Já estou sendo enganado dizendo que na realidade erraram o número, é 70. Sempre está lá, sempre está lá. Enfim, mas o fato é algo que para nós hoje não faz sentido a relação, não é, de 40 anos. A pessoa, nós temos uma série de moças aí sendo mães aos 45 ou próximo dos 50. Olha como mudou a estrutura, como nós mudamos, a influência é nossa, nós somos esses espíritos que estamos influenciando esse corpo que nós usamos. Não é pura e simplesmente um desenvolvimento científico e a gente continua do mesmo jeito. É toda uma estrutura que se movimenta. Percebe então a condição de nós mantermos essa estrutura mental nossa sob a vigilância? E aí ele diz o seguinte a respeito desse pensamento, ele diz: juntai das inteligências dos desencarnados e imagine o poder incalculável dessa força reunida. Seria a mesma coisa que a gente jogasse várias pedras ao mesmo tempo, em matéria de nós expandirmos, porque quando fazemos um pensamento positivo, negativo também vale, não é? Significa essas conexões e essa força que ele ganha. Por isso que Kardec diz: pela emissão do pensamento apreciaremos em todo o seu valor a lei de solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos. Veja, a ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos. Nós, somos nós, uma questão de influenciar, não é, a coletividade onde a gente se encontre. E, na realidade, se a gente parar para pensar, o egoísta, quando tiver conhecimento disto, ele vai emitir bons pensamentos por egoísmo, não é verdade? Porque faz bem para ele. Santo Agostinho é que diz:
Se o egoísta soubesse que o bem é tão bom para ele, ele seria bom por egoísmo. Olha que fantástico! E é uma realidade. Não é por isso que é interessante quando a gente vai ver o Descartes, que ele tem uma frase conhecidíssima de todos nós, que é penso, logo existo. Se a gente parafrasear ele, pensamos, logo emitimos. E tem um detalhe, e recebemos. É a realidade da nossa existência, significando que nós somos essa criaturinha aí com os desenhos. Se a gente não para de pensar, nosso raciocínio é contínuo. Já tentou parar de pensar? Você pergunta para ela assim, no que você está pensando? Ela diz, em nada. Ela está pensando em alguma coisa, em que? Em nada. Ela está pensando. Não é? Nós não paramos, nós temos um raciocínio contínuo. A gente conquistou isso quando começou a iniciação da palavra, segundo André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, que foi nos estimulando e chegou um determinado momento que a gente não para de pensar. Para a gente parar de pensar, dar um branco total, de 4 segundos, que é algo assim, o poder máximo da concentração, a gente precisa treinar mais ou menos todos os dias uns 10 anos. Que são que esses monges, etc., esses caras conseguem ficar 4 segundos, dá um branco total, não é não pensar em nada, é branco total, né, para chegar nisso. Então nós somos criaturas que estamos emitindo em caráter constante, significando que quando muitos pensamentos nos ocorrem simultaneamente, significa que estamos captando emissões psíquicas variadas, ou seja, infinitos são os efeitos dessas comunicações invisíveis. Às vezes podemos experimentar uma sensação de felicidade, veja se já não te aconteceu, de angústia, de ansiedade, vai por aí afora, dependendo evidentemente com quem nós estamos sintonizados, significando dizer que o pensamento é a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos. E tem mais, não é? O pensamento é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida. Essas informações estão no livro de Emmanuel, Leis de Amor, pela psicografia já do mencionado médium várias vezes. Né? O pensamento é um agente energético que a gente coloca na corrente da vida e volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos, atuando da seguinte maneira. Como ele são correntes mentais, nós assimilamos o que damos de nós. Quando eles voltam, todos nós temos pontos vulneráveis, não temos? Querem ver? Quem não dormiu hoje bem à noite está com o seu sistema imunológico um tanto mais enfraquecido. Ponto. Só porque não dormiu bem à noite. Sempre nós temos um órgão cuja condição energética no perispírito não está completamente no 100%. Eu mando um pensamento negativo. Ele entra em contato com criaturas, porque por similaridade, não é por igualdade, porque nós não somos iguais, né? Nós somos seres semelhantes. Ele entra em contato com mentes, estejam encarnadas ou não, não importa, com mentes que estão, né, numa sintonia similar. Volta para mim. Mas na verdade não faz tudo isso, né? Porque dá essa expressão que vai lá, depois volta. Na realidade é direto. Volta para mim um tremendo de um petardo que vai atuar aonde? No campo energético mais debilitado. Então, se eu tenho um problema estomacal, aquilo vem, bum, uma bomba. Aí, claro, eu me sinto mal, diz, miserável, foi aquela coisa que eu comi, mandei outro. Vem mais um torpedão para o mesmo lugar. E depois a gente não sabe por que ficou doente. Percebeu? Como funciona? Eu atendi um caso que entre o problema e a mastectomia total, que pode ser homem ou mulher, né? Não é só uma enfermidade das moças. Entre o problema e a mastectomia total foram 6 meses. Aí, conversando com a paciente, nós perguntamos para ela, você sabe a razão disto? Ela disse, sei. Mágoa. Um relacionamento terminado. Mágoa. Mágoa significa, fico tomando má água. Mágoa.
né? Vou dar onde vem, né? Tomar má água. 6 meses. Aqui começou o problema, logo descobriu algo, foi checar, não deu outra. Estava nos 2. Incrível. E a pessoa, ela tinha noção do porquê tinha acontecido. Isso somos nós dentro do nosso corpo, que obedece aquilo que a gente manda. Né? Nosso cérebro não é nosso? Por exemplo, ele obedece aquilo que a gente manda. Diz assim, aí, eu não lembro do nome de ninguém. Pronto. Qual é o comando que eu dei para o meu cérebro? Não lembro de nomes. Olha, eu não sou bom fisionomista, não lembro o rosto de ninguém. Pronto, comando. Não é? Ah, eu sou assim mesmo. Esqueço de tudo. Pronto. Está dado o comando. Ah, não lembro de mais nada. Pronto, está dado o comando. O órgão é nosso. E ele obedece à nossa vontade. Por isso que, olha como nós precisamos buscar o autoconhecimento, para que a gente possa usufruir. Né? Pensamentos bons, atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio e abre portas do amor. Pensamentos ruins atraem maus espíritos, seja encarnado ou desencarnado, traz doença e desequilíbrio e abre as portas do mal ou do ódio. Por isso que nessa obra de Joana de Ângeles, com a mediunidade de Valdo Franco, ela nos diz o seguinte: interrompe as telepatias deprimentes, sobrepondo a tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica ou a sintonia mental. Veja, sobrepondo a tua vontade. Eu não devia estar no centro agora pensando nisso. Por exemplo, não é? Eu não devia estar irritado em relação àquilo. Por quê? Porque eu estou me envenenando. Eu preciso pensar o máximo que for possível, dentro das nossas possibilidades, na paz. E falar, em paz, nós desejamos muita paz a todos.